Nossa aula agora é de História, página 392. Coloquem a data aí e acompanhem a leitura. Primeiro reinado. Dom Pedro I, imperador do Brasil. Depois da proclamação da independência, Dom Pedro foi coroado imperador e recebeu o título de Dom Pedro I. Os primeiros anos após a independência do Brasil foram muito difíceis, especialmente nas questões políticas. Ocorreram muitas revoltas nas províncias de grupos que não aceitavam a independência. Também foi necessário lidar com a demora de alguns países em reconhecer o Brasil como um país autônomo. Assim, durante o primeiro reinado, o país enfrentou problemas econômicos e sociais agravados por questões políticas geradas, entre outros fatores, pelo autoritarismo de Dom Pedro I, que acabou abdicando do trono apenas 9 anos após assumir. A Constituição de 1824. Dom Pedro I convocou em 1822 uma Assembleia Nacional Constituinte para que fosse elaborada a primeira Constituição do Brasil. Os deputados e senadores que trabalharam na Constituição criaram normas e leis que limitavam o poder do imperador. Como Dom Pedro não concordou com essas leis, dissolveu a Assembleia Legislativa em novembro de 1823 e mandou prender os deputados e senadores. O imperador queria garantir que o poder ficasse concentrado em suas mãos. Para isso, criou um Conselho de Estado, composto de portugueses que moravam no Brasil, a fim de escrever uma nova Constituição. Assim, em 25 de março de 1824, foi outorgada a primeira Constituição brasileira. Virou a página. A principal característica da primeira Constituição do Brasil foi o estabelecimento do poder moderador, que garantia ao imperador o controle total do país e lhe dava o direito de vetar qualquer tipo de lei com a qual não concordasse. A Constituição de 1824 também determinava que o sistema de governo fosse uma monarquia constitucional hereditária, que passava, de pai para filho. O país fosse dividido em 19 províncias que deveriam ser governadas por presidentes escolhidos diretamente pelo imperador. Então, ele ia separar 19 províncias, 19 lugares, iriam ser governados por presidentes, vamos dizer assim, escolhidos por ele que tinha que decidir quem ia tomar conta dessas 19 províncias. O catolicismo fosse a religião oficial, sendo permitido o culto a outras religiões, contanto que não houvesse forma exterior de templo. Então, quem ia prevalecer também era uma norma dele, que seria a Igreja Católica, o catolicismo, que era oficial. Outra, caberia ao imperador nomear altos cargos religiosos e ele poderia vetar qualquer lei decretada pelo Papa em Roma. Então, todas as leis lá que vinham da Igreja de Roma, ele também poderia, se não fosse legal para ele, ele ia vetar, ele ia acabar. O voto era indireto e permitido apenas aos homens adultos que dispunham de determinada renda. Então, não era todo mundo que votava, as mulheres não votavam e só alguns homens votavam se eles tivessem uma condição financeira, uma renda maior, assim, uma quantia boa. Então, vamos lá, Autoritarismo. Vamos lá, os significados.
exigência de absoluta obediência à autoridade do governante, sem permitir questionamentos de ideias. Então, ele mandava e ninguém podia nem questionar. Monarquia constitucional, sistema político que reconhece o rei como chefe do Estado, mas obedece a uma Constituição. Então, ele fez a Constituição e ele que comandava tudo. O rei, né? Que no caso era ali o Dom Pedro. Outorgar, impor, decretar. Então, vamos agora para as atividades. Número 1. Sobre a Constituição de 1824, escreva V nas sentenças verdadeiras e F nas falsas. Letra A. A religião oficial do Império era o catolicismo e outras práticas religiosas estavam permitidas desde que não fossem praticadas em um espaço público. Então, será que essa era verdadeira? Só a Igreja Católica era considerada a igreja principal. E as outras religiões, se quisessem ser seguidas, elas tinham que ser escondidas, tá? B. O imperador nomeava altos dirigentes religiosos que, com o apoio do Papa, governariam o Brasil. Essa aí é verdadeira ou era falsa? C. O Brasil seria composto de 19 províncias governadas por presidentes escolhidos pelo imperador. D. Somente homens que dispunham de determinada renda poderiam votar. E agora E. O sistema de governo seria uma república parlamentar e o imperador eleito pelo povo. Então, aí vocês vão colocar o V para verdadeira e F para falsa. Virem a folha, coloquem a data. As constituições brasileiras. As constituições de 1824 foi a primeira do Brasil. Depois dela, houve outras. Vamos conhecer a seguir. Então, aí tem uma reta, tem os anos, né? E as explicações de cada uma delas. Vamos lá. 1988, Constituição Cidadã, que marcou o fim do autoritarismo dos militares e ampliou o direito e o dever de votar para todos os brasileiros acima de 18 anos. Agora, 1967. Vamos fazer assim, ó. Eu tô começando de cima para baixo. Vamos começar de baixo para cima, tá? Pra gente ir entendendo. Vamos lá, então. 1824, que foi a primeira. Constituição outorgada por Dom Pedro I, que instaurou o poder moderador. Agora, 1891. Constituição promulgada pelo Congresso Nacional logo após a proclamação da República no Brasil. 1934. Constituição criada após a Revolução de 1932, que ocorreu em São Paulo. 1937. Constituição implantada na ditadura do Estado Novo, centralizou o poder de decisão nas mãos do presidente. 1946. Constituição que retomou as liberdades da Constituição de 1934. 1967. Constituição elaborada durante a ditadura militar, limitou as liberdades individuais e coletivas. E agora, 1988. Constituição Cidadã, que marcou o fim do autoritarismo dos militares e ampliou o direito e o dever de votar para todos os brasileiros acima de 18 anos. Então, aí, depois dessa de 1988, não teve mais nenhuma mudança. Atividade agora número 1. Qual é a principal semelhança entre a Constituição de 1824 e a Constituição de 1937?
Então, vocês vão olhar aí e ver qual é a principal semelhança entre essas duas, do ano de 1824 e a Constituição do ano de 1937. Tá legal? Número 2. No ano de 1872, quando ocorreu o primeiro censo populacional do Brasil, 82% da população não sabia ler nem escrever. Na década de 1900, a taxa de analfabetismo era de aproximadamente 70% da população. E nas décadas de 1950 e 1960, a taxa de analfabetismo era de menos de 50% da população e alcançou a marca de menos de 20% no ano 2000. Considerando esses dados, você compreende que era mais fácil para os cidadãos tomarem conhecimento das leis do país no início ou no final do século XX? Justifique. Então, nós podemos observar aí que com o passar dos anos, né, as pessoas que não sabiam ler e escrever foram diminuindo. Isso atrapalhava essas pessoas? Considerando esses dados, você compreende que era mais fácil para os cidadãos tomarem conhecimentos das leis dos países no início ou no final? Então, como eles não tinham muito conhecimento, foi melhor, né? Eles tiveram o melhor conhecimento das leis no início ou no final, né? Do século. No início, mais gente não sabia ler nem escrever. E ao final, mais gente já sabia ler e escrever. O que vocês acham? Vocês vão escrever essa resposta. É uma resposta pessoal de vocês, tá? Do jeitinho de vocês que vocês vão escrever. Qualquer dúvida, me mandem, me chamem, tá bom? Depois tira uma foto das atividades pra gente estar corrigindo. E qualquer dúvida, mais uma vez, só chamar, tá bom? Um beijão. Eu vou mandar mais atividades aí para serem copiadas na matéria de história, tá bom? Um beijão e até a próxima aula.